Oiê, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Nesse vídeo aqui eu vou te falar como que você consegue contar uma história com a sua ilustração. Mas antes de mais nada, eu queria dizer assim, gente, eu estou com esse sistema novo, acabei de mudar do Windows pro Mac e tá um troço estranho ainda pra mim, tipo, o Ctrl se chama Command, eu acho que é isso? Ou é o Alt, alguma coisa assim. Então eu ainda estou me adaptando com os atalhos e com esse novo sistema aqui. Pra mim é novo, né, da Mac, assim, eu não sei. Vocês passaram por isso já? De tipo, poxa, vou pegar um sistema novo e se bate um pouco? Mesmo eu usando o iPad, assim, tipo, usando o sistema do Mac, eu ainda tô me batendo um pouco. Então, assim, pode ser que aconteçam acidentes. Mas tudo certo, tudo certo. Só queria já deixar avisado pra, né, todo mundo ficar sabendo. Então, gente, como que você conta uma história com a sua ilustração? Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, esse é um vídeo que vocês pediram lá no Instagram pra eu fazer. Essa parte de contar a história com uma ilustração, ela demanda muito estudo, mas também demanda sensibilidade, certo? Por exemplo, com a ilustração, você pode demonstrar metáforas que na vida real a gente não consegue mostrar. Por exemplo, sabe quando você fala sobre o seu primeiro beijo? Ou quando uma amiga tá te contando sobre o primeiro beijo, que, nossa, eu tive borboletas no estômago. Isso não acontece na vida real, isso acontece no mundo das metáforas, né? Ou do tipo, nossa, eu tô com uma cólica tão grande que parece que tem 1000 facas entrando aqui no meu útero. Sabe esse tipo de metáfora? Então, é como se você estivesse contando uma historinha pra pessoa ali, pra ela entender o que você tá sentindo. E tem uma forma muito legal de você demonstrar isso, que é desenhando, né? Eu gosto de desenhar essas historinhas de metáfora. Você deve ter pensado em algumas agora na sua cabeça. Por exemplo, eu vou mostrar uma aqui pra vocês. Cadê? Eu quero mostrar ela primeiro. É essa aqui, ó. Essa daqui é uma ilustração que eu fiz, que tem essa história dela. Ó, tô mostrando aqui na minha tela. Ela segue uma história, mas o rolê era um dia que eu tava muito cansada, era um dia que parece que tava tudo contra mim, sabe? E daí me veio aquela frase, eu estou nadando contra a maré. Certo? Eu nunca vi um peixinho ou uma pessoa nadando contra a maré, mas eu precisava externalizar isso dentro de mim, assim, sabe? Soltar, tirar pra fora, sabe? Então, muitas das vezes, você contar uma história com a sua ilustração também significa descarregar um sentimento que você tá passando ali na hora. E não só isso, né? Como, por exemplo, nesse outro exemplo aqui, eu conto outros tipos de história sem precisar necessariamente descarregar um sentimento. Por exemplo, nesse daqui eu tava muito numa vibe de descoberta, de conhecimentos novos que eu tava tendo, eu tava estudando bastante na época que eu fiz essa ilustração aqui. Então me remeteu muito isso da bruxinha tá, por exemplo, olhando pra cima e com esse olhar meio aventureiro, com essas borboletinhas ali em volta. Isso tudo transmite essa coisa de aventura, por quê? Porque tem floresta, porque floresta de folhas, né? A bruxinha pequenininha, ela tá olhando com uma certa admiração para as borboletas mágicas. Então isso daqui tá contando essa história, né? A da outra, por exemplo, da lua com ela remando, a gente consegue sentir uma vibe tipo de nadando sobre um mar de estrelas, né? No caso, navegando sobre um mar de estrelas. E era uma sensação muito, assim, gostosa que eu tava sentindo quando eu fiz essa ilustração aqui também. Estrelas, eu acho que eu coloco em quase todas as minhas ilustrações. Eu ia falar todas, mas daí eu olhei pra essa daqui e, epa, não tem estrela. Mas estrela é um símbolo meu, assim, que eu gosto muito desde pequena. E quando eu tava fazendo essa ilustração, essa sensação que eu tive de navegar por um mar de estrelas era do tipo, uau, eu tô no melhor lugar do mundo, sabe? E eu gosto muito, muito dessa ilustração. Essa daqui eu mostrei numa live que eu fiz também. Ela tem outras cores, mas eu fiz essa versão dela com uma paleta mais mágica. E olha que interessante aqui como contar essa história também do Jardim Secreto. Quem aqui conhece a história? Contar a história, por exemplo, nesse caso aqui eu fiz essa ilustração para uma capa. Mesmo não seguindo as cores originais, eu ainda assim consigo contar a história de um jardim secreto, que com essa estética aqui, ele é mágico, não é? Não te parece isso quando você olha para essa ilustração aqui? Não é só um jardim com plantinhas diferentes, elas são mágicas, elas são iluminadas. Então é um jardim secreto mágico.
E isso a gente consegue contar com as ilustrações, certo? Então, muito das ilustrações que a gente esboça é de você transmitir uma sensação, uma atmosfera do que você tá passando, né? Eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês rapidamente de como que a gente pode explorar isso. Por exemplo, imagine que na minha história eu quero mostrar que meu personagem, ele é bem pequenininho. Eu vou começar esboçando ele numa thumbzinha pequena. Eu até dei um zoom out aqui para não focar tanto nos detalhes. Observa que eu sempre falo isso para vocês, gente. Quando vocês vão esboçar, quando vocês vão ter a ideia ali do que vocês querem desenhar, é muito interessante que você dê esse zoom out para você não focar nos detalhes. Você esboçar primeiro a sua ideia e depois você refinar o seu esboço. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu conto muito para os meus alunos. Se vocês não conhecem, eu tenho um curso de ilustração digital. Eu vou deixar aqui no primeiro link do comentário, vou deixar na descrição também para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas é uma das coisas que eu comento muito com os meus alunos, principalmente para quem tem ansiedade de, na hora que vai desenhar, tem aquela cobrança muito forte que tem que acertar tudo de primeira. Não, comece esboçando a ideia, mesmo que seja bem rabiscadona. Eu faço muito rabiscadona. Então, nesse primeiro momento aqui, quando eu tô pensando em contar uma história com a minha ilustração, é interessante eu esboçar a minha ideia. Como exemplo aqui que eu queria mostrar pra vocês, imagine que eu tô fazendo um personagem que ele é muito pequenininho e daí, sei lá, ó, isso daqui podem ser plantas. Ó, várias plantas que estão muito altas e ele está pequenininho. Eu só consigo ver que ele é realmente pequeno, que nem aquele exemplo da bruxinha que eu dei, porque essas plantas aqui, elas são bem altas. Ó, vamos supor que ele tem que passar por esse caminho aqui, ó. Entende? Eu só consigo ver que ele é bem pequenininho porque essas plantas são bem altas. E se eu tivesse, por exemplo, esboçando essa ideia muito de perto, talvez eu não conseguisse deixar a proporção certa, porque eu ia começar a refinar, daí eu não ia ver se, por exemplo, se a árvore tá muito grande, se a árvore tá muito pequena, se ia acabar parecendo que é do tamanho normal, sabe? Então, de longe, assim, eu consigo visualizar bem tanto isso daqui, desse jeitinho aqui, quanto a versão oposta. Vamos supor que o meu personagem, ele é maior que essas plantas. Ó, desenhando ele maiorzinho aqui. Tá vendo? Então aqui eu estou mostrando como ele é maior. E aqui eu estou contando uma história mostrando como ele é menor. Observa como aqui, tanto na 1 quanto na 2, eu conto a história do personagem ali com as plantas, com as flores. Mas em uma ele tá muito maior e na outra ele tá muito menor. Dependendo de como você trabalha isso, na que ele tá maior aqui, por exemplo, eu já fiz ele sorrindo. Ele pode estar recolhendo uma flor, ele pode estar com flores no cabelo. A gente vai montando storytelling aqui, entende? Esse daqui, por exemplo, o número 1, pode ser, vamos supor, eu imaginei por ele estar pequenininho assim, pode ser tipo uma floresta assombrada, ou que ele vai passar por um caminho todo dark, assim, sabe? Todo meio sombrio. E ele se sente bem pequenininho quando ele tá nesse caminho, demonstrando, então, uma insegurança do personagem. Esses toques, assim, você vai percebendo nesses esboços aqui, ó, esboços de ideias, e aos poucos você vai evoluindo. Eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui, como por exemplo, se eu desenho um personagem muito aqui no cantinho e outros personagens aqui, vamos supor que eu queira demonstrar isso num comic, algo assim, pode dar a impressão, claro, você pode ir trabalhando isso, mas que ele está aqui sozinho e daí os outros personagens estão aqui. E daí trazendo aquele sentimento de solidão. Porque ele tá aqui sozinho desse lado e os outros personagens estão interagindo aqui. Não só desse jeito, mas, por exemplo, imagina ainda assim, o mesmo sentimento de solidão. O personagem de ladinho aqui, sentadinho. E daí aqui, tipo, sombras e monstros e coisas assim, sabe? Essa parte aqui que é mais ameaçadora, estando maior, e o personagemzinho estando um pouco menor,
traz essa sensação, principalmente aqui, ó, em cima dele, ó, traz essa sensação de terror, traz essa sensação de que isso daqui tá ocupando 85% da folha do desenho, né? Então, olha como é grande essa ameaça perante a esse personagem que é muito pequenininho. Um outro exemplo disso também, que é relacionado a tipo, eu quero fazer um personagem muito grande. Imagina um personagem muito grande que você nem enxerga ele, que tipo, aqui tá o pé dele, sabe? Ou até, continuando nessa vibe aqui das flores, ele tá aqui, ó, entende? Isso conta a história de que é um gigante, de que é um monstro muito grande, que é um personagem muito grande, que é qualquer pessoa ali muito grande. Mas entende como nesse espaço aqui, nesse limite que você tem, você consegue, só de mexer com as proporções, montar ou trazer uma mensagem diferente? Então, eu quero colocar isso na prática com vocês agora. Vamos fazer um exercício aí. Eu vou começar com esse título aqui. É interessante, gente, quando a gente vai contar uma história, que a gente tenha pelo menos uma frase ali inicial da história. Que nem aqui, ó. Uma amizade improvável. O que seria uma amizade improvável para vocês? Eu gosto muito de desenhar contrastes. O que é desenhar contrastes? Observa contrastes que a gente conhece em outras histórias. Uma que eu sempre falo é do Hellboy, por exemplo. Hellboy é o rei do inferno, é o demonião que tem os chifres e tudo mais. E quem assiste o filme sabe que o Hellboy é louco por gatinho. Então, tipo assim, é a coisa mais fofa do mundo, um demonião todo brucutu, assim, grandão e ele tá com uma caixa cheia de gatinho, sabe? Gatinhos delicados. É muito fofinho. É tipo um contraste do agressivo com o delicado. Um outro exemplo disso em outro filme que pra mim é recente, viu, gente? É do O Poderoso Chefão. Gente, é só um comentário aleatório sobre isso. Eu achei muito interessante nesse filme como os personagens mafiosos que até então, né, antes eram representados como, tipo, pessoas mais agressivas. No Poderoso Chefão, eles são classudos, eles são gentlemen, entende? Então, esse também é um contraste muito interessante. Então, é isso aqui que eu quero buscar nessa história aqui que a gente vai criar, nessa história ilustrada juntos. Então, por exemplo, uma amizade improvável. O que seria uma amizade improvável para vocês? Pensem sobre isso. Por exemplo, o lobo mau com a chapeuzinho, um caçador qualquer com a sua presa. Imagina uma chuva, aí tá caindo gotinhas e as gotinhas estão fazendo amizade com uma fogueira, com o foguinho da fogueira. Entende? Isso é um tipo de amizade improvável. Então é isso que eu quero que a gente pense aqui para criar juntos, tá? A minha amizade improvável, que eu planejei aqui para mostrar isso para vocês, é de uma raposa com peixes. Por que raposa com peixes? Porque eu tô dramática, tá? Eu tô numa fase dramática, eu tô ouvindo músicas assim que você canta berrando. Eu tô assim ultimamente, eu vou seguir esse meu feeling. A minha ideia aqui é desenhar uma raposa, que geralmente é uma predadora, interagindo com peixes, que geralmente são a presa, predadora. Então, tipo, a raposa é a predadora e os peixes são a presa. E daí eu vou fazer eles interagindo juntos. Sim, a raposa vai estar debaixo do mar e eu pensei dos peixes serem betas. Por quê? Porque todo peixe beta, quem aí já teve um betinha em casa? Todo peixe beta não interage com outros betas, não interage com outros animais, não gostam de pessoas, eles são bem bravos, sabe? E daí eu quero fazer eles interagindo com essa raposa. E também tem uma segunda coisa que eu gosto dos betas nesse caso, é que eles têm uma cauda bem grande, sabe? Então vai adicionar drama, né? Então gosto. A minha ideia aqui, ó, vamos lá, vou começar a esboçar a minha ideia. A minha ideia que passou na minha cabeça aqui é fazer um rolê delicado. Então, ó, vou deixar aqui a minha thumb, tá tudo pequenininho. Então, eu pensei de fazer algo deles mais aqui centralizado, da raposa interagindo com o beta. Eu nunca desenhei, eu não sei se, eu já desenhei poucas vezes raposa, então, tipo assim, o esboço que eu vou fazer aqui agora
Ele é bem assim. Talvez não pareça uma raposa, sabe? Tá tudo bem, depois eu refino. Aqui eu tô esboçando a ideia, tá? Então, tipo assim, eu pensei de ser aqui, talvez, aquelas plantas, tipo. Como é que é o nome? Aquelas que tem flores em cima, Vitória Regia, eu acho. Só pra mostrar que, tipo, isso daqui é a parte de cima da água, ou seja, estamos submersos. Tá aí uma coisa pra se lembrar também, gente, que ilustração é comunicação sim, tá? Você tem que sempre se lembrar que o que você tá ilustrando tá contando alguma coisa pra pessoa que vai observar. Tá contando uma história. Então, por exemplo, eu desenhar essas Vitórias Régias ali em cima e os personagens aqui embaixo, e talvez algumas alguinhas aqui embaixo também, demonstre que, poxa, eles não estão numa superfície, eles estão dentro, debaixo d'água, no caso. Ah, Brenda, mas é óbvio, você falou que você ia fazer debaixo d'água. Sim, mas quando você mostra a sua ilustração para alguém, não vem anexado as informações que você quis passar quando você desenhou, entende? A ideia é que você, com a sua ilustração, você não precisa explicar. Ela se auto-explica sozinha. Ela tá ótima, entende? Esse é o objetivo. Então, ó, aqui seriam as Vitórias Régias para ajudar a demonstrar isso. Eu pensei de fazer algum tipo de planta aqui que eu queria fazer alguma coisa mais assim, mas eu não sei o que vai ser ainda. Eu não cheguei a pensar na pose em si que eu queria mostrar deles. Mas será que eu faço eles... Ó, tô me complicando. Vamos lá, peixe aqui, raposa. No meu mundo, os betas vão ser tão grandes quanto raposas, tá? Talvez uma... Cadê o Ctrl Z? Será que ela conseguiria assim? Eu não sei como é que vai funcionar aqui a estrutura da raposa. Tem o que? Tem a barriguinha dela aqui, uma cauda. Eu não sei como vai ser essa pata, mas ela vai estar ali. E é isso aí, gente. É isso aí. Não sei desenhar raposa sem ver uma referência. Esse aqui vai ser meu esboço. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso aqui, porque eu quero que caiba aqui dentro. E daí em outra camada, eu vou até pegar outra cor pra fazer isso. Eu quero colocar agora umas, talvez, um tipo de alga assim, só que eu acho que tem que ser um pouco menor para não chamar tanta atenção quanto eles. Um pouco mais fino, quer dizer. Algo assim, e daí com outra cor. Gente, essa coisa de camadas assim com cores me ajuda a separar bem os elementos, viu? E daí com outra cor eu vou fazer, quero fazer as plantas, né? Umas plantinhas. Então eu pensei de fazer uma planta aqui, mais ou menos. Uma mais pra cá, assim. Uma aqui. Gente, então, eu achei que estava gravando, estava dizendo que estava gravando, mas por algum motivo, sabe quando a luz vermelha mostra ali, tá gravando, tá gravando. Por algum motivo do universo, as máquinas ganharam dessa vez, daí não gravou o resultado aqui que eu fiz com o peixinho e a raposa. E eu fui refinando, né? Eu até mudei aqui, ó, a posição da raposa, que eu achei que dava uma sensação mais leve pra ela. E eu fiz ali um estudinho de escala de cinza, sabe? Que eu sempre falo pra vocês. Gente, por exemplo, sobre esse estudo aqui de escala de cinza, tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Por que fazer estudo de cor é importante. Eu acho que é algo assim, é sobre estudo de cor. Eu ensino a fazer escala de cinza nesse vídeo também. Então, se você quiser aprender a fazer isso, vá lá ver. Mas, gente, infelizmente não salvou. As máquinas ganharam dessa vez, mas eu vim preparada, tá bom? Então, eu quero mostrar pra vocês como evoluir a sua ideia, né, da sua ilustração, para que ela conte uma história. E para ajudar agora, o meu cursor for para as cucuias. Sabe quando você desenha numa tela e aparece em outra? Eu vou ter que pedir ajuda pro Gabriel. Paixão! Paixão!
Gente, tá consertado agora o problema da caneta. Agora a caneta está funcionando bem aqui na minha tela. Top. Gente, então, infelizmente não rolou, mas a gente vai desenhar outras ideias aqui para que a gente possa explorar o tema desse vídeo, não é? Porque afinal de contas, a ideia aqui é ensinar vocês a como ir desenvolvendo ao longo da sua ilustração a mensagem da história, né, que a gente quer transmitir. E, gente, é batata isso, mas assim, as pessoas se conectam muito mais com ilustrações que têm um pouquinho de história. Não tô falando que precisa ser, nossa, meu Deus, a história da Bíblia aqui na ilustração, de tão grande assim, sabe? Mas tendo, tipo, o personagem olhando para algum outro elemento da ilustração, ou ele interagindo com outro elemento da ilustração, já mostra mais, tipo, um pouco daquele mundo. E a gente é curioso, a gente gosta de observar, de ficar pensando, nossa, por que ele tá olhando para esse elemento, sabe? Então eu separei aqui 2 briefings pra gente quebrar a cabeça e resolver juntos, que o primeiro é, eles não são maus, e o segundo é, preciso de luz para ler. E como que vai funcionar isso? Do mesmo jeito que eu fiz a raposinha, né, com os betinhos, eu vou fazer aqui um retângulo e a gente vai explorar juntos essa temática. Ai, gente, eu ainda sou bem lerdinha no sistema Mac, mas daqui uns vídeos eu vou estar nos trinks, vai dar tudo certo. Mas por enquanto eu tô apanhando pra ele. Então, pra começar, deixa eu pegar aqui o meu atalho. E, na verdade, assim, antes de começar a esboçar, o que eu quero fazer com vocês? Uma segunda opção, assim, que eu quero dar pra vocês, porque no primeiro a gente desenhou e eu eu peguei o briefing e desenhei minha interpretação do briefing. Tem vezes que eu também gosto de fazer desse jeito aqui, ó, uma outra opção, que é destrinchar o briefing, que é ler o briefing e fazer anotações, basicamente é isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eles não são maus. Eu posso me perguntar, eles quem? Eu vou colocar aqui monstros. Por quê? Porque a afirmação é, eles não são maus. Então, pode ser que você, por exemplo, seja uma fala do personagem, de tipo, olha, eles não são maus. Então, eles parecem maus, mas não são maus. Eles quem? Monstros. Aí eu posso ir fazendo anotação, tipo, onde? Na floresta de noite. Anotações, crianças. Agora, o segundo briefing aqui, ó. Preciso de luz para ler. Pode ser na ação uma criança acendendo eu pensei nisso agora, um cogumelo de luz. E é isso, já imaginei um cenário mais floresta aqui. Tá lá, beleza, pronto. Agora que eu fiz essa destrinchada aqui do briefing, eu vou começar a desenhar aqui as minhas ideias. Gente, para quem não sabe o que é briefing, briefing é o conjunto de informações que você tem para desenhar algo. Nesse caso aqui, o meu conjunto de informações são, eles não são maus e preciso de luz para ler. Então daí eu vou desenhar em cima disso. E das anotações que eu fiz também. Então, por exemplo, assim, eu imaginei, ó, eles não são maus. Lembra que eu falei sobre você desenhar personagens grandes, assim, que dá a impressão que ele é, tipo, muito forte, coisa assim? Nesse sentido aqui, eu acho que seria interessante se, tipo, eu conseguisse fazer algum tipo de monstrinho aqui. Talvez assim. Aqui eu tô pensando nele de ladinho, né? Mas, ó, quando a gente já quer definir, isso daqui é um lembrete pra mim mesma de esboça a primeira ideia, Brenda. Depois você refina. Então, por exemplo, pode ter um bichão aqui ter meio que as árvores e aqui ser tipo os amigos dele. E esse bichão tá aqui. Ah, mas ó, uma observação aqui que eu não me atentei. Eu coloquei no plural, eles, então são vários. A ideia é que tenha outros monstrinhos aqui no meio dessa floresta. Ó como ele parece grande ali, dá Ctrl T. Os personagens, eles são pequenininhos, ó.
Mas eu queria que esses daqui talvez estivessem um pouco menos. Então, aqui eu tô passando a mensagem de esse daqui é um ser grande, talvez ameaçador. Talvez se você olhasse para ele sem eu estar aqui, você correria de medo. Mas eles não são maus. Esse é o meu briefing. Então, tem essa coisa da estética assustadora, mas eles não são maus. Por isso que vai ter a criancinha aqui em cima, do tipo, estou confiando nele. E as outras duas aqui embaixo olhando, tipo, meu Deus, com cara de espanto, isso é um monstro e tudo mais. A ideia é essa. Aí, desse daqui, eu pensei de fazer... Na minha cabeça, eu tinha visualizado meio que uma composição, sabe? Assim, que você desenha pra cá. Mais ou menos assim. E daí, tipo, será que a gente consegue fazer um cogumelo de baixo pra cima? Que daí a gente poderia ver essa luz, né? Daí tem uma pessoa, um personagem aqui sentado, pode ser de ladinho, lendo. E daí ele coisou aqui pra acender. Tá claro isso? Eu desenho em cima da grade, não vai dar pra enxergar direito. Eu quero que esse cogumelo seja maior. Assim. E daí ele só esticou a mão aqui para acender. Daí vem aqui, Ctrl T, vou deixar um pouquinho menor. E daí talvez, para ajeitar mais aqui na composição, eu puxe esse aqui um pouquinho mais pro lado. Lembra que eu tinha feito a gradinha? Só para encaixar melhor nessa gradinha. Aí aqui eu posso desenhar outros cogumelinhos, cogumelinhos, cogumelinhos e talvez aqui outros livros. Essas daqui ficam as minhas duas composições. Daí eu segui mais ou menos aqui a minha ideia. Gente, nessa parte aqui da criação, é sempre importante você não se apegar aos detalhes nesse momento. Se eu tô ali desenhando um personagem de cabelo comprido, com óculos e tudo mais, isso eu acabo que não foco no que é importante nesse caso aqui, que é na composição, que é saber se a história está sendo passada, sabe? Se a gente foca nos detalhes que são da técnica, o que é técnica, Brenda? Isso daqui, ó, presta atenção aqui. Isso daqui é o esboço de uma flor, né? É o esboço de uma ideia de uma flor. Isso daqui já é o esboço da flor. Isso daqui eu tô recomendando vocês a não fazerem de primeira. Eu tô recomendando vocês fazerem isso daqui primeiro. Porque você faz isso daqui muito mais rápido, você não se preocupa com qual flor que tem que ser, você só bota ali a ideia de uma flor. Depois que você termina a sua composição, que você vê que tá tudo se encaixando, você começa a pensar em qual flor que vai ser, como que vai ser as pétalas dela. Entende que isso é um pouco mais avançado? Se você começa um desenho e você já fica preocupada com isso daqui, é possível que você nem consiga começar ou terminar esse desenho. Isso já aconteceu com você? Então testa fazer o esboço da ideia, né? Desse jeito aqui, ó, pode ser mais geometrizado mesmo. E depois 2, você define a sua ideia. E isso vai fazer toda a diferença para você conseguir esboçar bastante uma ilustração para contar uma história. E daí, a partir disso, o próximo passo é refinar um pouco isso e fazer ali um estudo de escala de cinza, como vocês viram que eu fiz ali com a raposinha, lembra? Então, gente, eu vou fazer isso daqui de forma um pouco mais rápida, porque, gente, o objetivo principal desse vídeo era de mostrar como que você cria uma história ilustrada, esboça essa história ilustrada. Então, aqui a gente já consegue ver tanto esse exemplo aqui, quanto o outro exemplo que eu já tinha dado, mesmo que inicial aqui da raposa com o peixinho. Começa com um título, um briefing, uma informação, e daí você vai explorando por cima. Se essa informação não existe, crie ela você. Vai pro Pinterest buscar referência, pede para alguém te ajudar com um briefing, mas sempre é importante se lembrar que tem que ser alguma coisa que você gosta demais de desenhar.
tem que ser alguma coisa que você gosta demais de desenhar. Vai pro Pinterest, observa o que você vê ali de ilustração que você, tipo, uau, ressalta o olho, que você queria aprender a fazer, que você gostou, que você achou bonito. Faz anotação, por exemplo, gostei muito dessa floresta de noite. Anota lá, floresta de noite. Adiciona alguma coisa. Floresta de noite e uma onça dormindo. Floresta de noite e tem um pica-pau ali na ponta e tem um balanço com uma criança balançando. Entende? O Floresta de Noite já vai começar a te dar ideias para você colocar uns detalhezinhos legais. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Agora, eu vou dar uma avançadinha aqui nas ilustrações, fazer um estudinho de escala de cinza ali rapidamente e eu já volto para mostrar para vocês o resultado. Gente, cheguei aqui ao final. Vocês viram aí o processo de uma forma um pouco mais rapidinha. Mas, basicamente, vocês viram que eu fui trabalhando nas escalas de cinza para trazer a mostra, né, a vista ao primeiro lugar ali que a gente observa. Nesse caso aqui do primeiro, por exemplo, os personagens, a gente olha diretamente pro monstrinho ali do meio, sabe? Depois a gente começa a identificar os outros monstros ali em volta. Essa segunda aqui, preciso de luz para ler. Você consegue observar que daí ele tá lendo ali o livrinho e daí ele puxa ali a cordinha do cogumelo para ler. Então, assim, essa escala de cinza ela faz bastante diferença, na minha opinião, para você ver se a tua história tá batendo com o que você quer transmitir. E eu recomendo muito que vocês façam isso, tá? Inclusive, se vocês quiserem descobrir como fazer isso de uma forma mais profunda, tem o meu vídeo aqui no YouTube que eu ensino a fazer isso, que é o porquê fazer estudo de cor que é tão importante. E lá eu ensino você a fazer exatamente isso e depois colocar cor também. Mas no que diz a história, gente, é isso daí. Você vai ter uma frase, uma inspiração ali para você fazer. Dessa frase, você vai fazer essas anotações aqui como eu fiz. Ou que nem na história da raposa aqui que a gente fez junto. Não teve essas anotações, eu fui mais no feeling, deu certo também. Se você não tá num dia muito criativo, faz essas anotações que ajudam bastante também. Aos poucos você vai enquadrando. Lembra que esse desenho, ele não começou assim, ele começou com um esboço bem assim, rabiscadão. Aos poucos, você vai enquadrando a sua ilustração para que ela consiga ir evoluindo, né? Esse esboço aqui que vocês viram é um esboço mais de técnica, não é o esboço da ideia. Eu acho que eu perdi aqui o sketch, mas qualquer coisa eu volto o vídeo para você ver como que tava antes e como ficou agora o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu também queria comentar com vocês que eu tenho um curso de ilustração digital e nesse curso eu falo muito sobre estudo de cor, sobre escala tonal, sobre essas preocupações assim, putz, será que tá passando realmente a mensagem que eu quero passar nessa ilustração? Como ter ideias também para ilustrar. É um curso de ilustração bem completo. Se você quiser dar uma olhadinha nele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês verem e no primeiro comentário também. Tá certo? Então, gente, se você gostou desse vídeo, curte. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguma amiga, algum amigo seu que tá passando por esse bloqueio aqui, manda pra ele pra ajudar. E me acompanhe aqui nas redes sociais que a gente tá sempre fazendo coisa nova, tá bom? Beijão!